E quando eu mencionei para você que a frase que eu repostei hoje tem muita relação com o que eu vivenciei e o que me trouxe na terceira semana aqui em São Sebastião, a cidade nova, a cidade que acolheu essa família, a cidade que abriu a porta, e na verdade eu costumo dizer que foi um portal, foi muito mais do que uma porta, para que eu pudesse retornar à sala de aula depois de 6 anos de maternidade. 3 foram planejados, os outros não. E aí em 2019 eu comecei com acreditar cada vez mais no soneto de gratidão e realizar as consultorias, os movimentos sistêmicos, tanto na pedagogia quanto no ano seguinte nos movimentos de constelação familiar com boneco. E aí veio o workshop, um monte de conhecimento e o maior trabalho, ele é divulgado no boca a boca, ainda não tem muito o beabá do marketing digital, embora eu realmente me empenho, me dedique, eu já fiz consultoria e o meu queridíssimo amigo foi tão generoso em falar que estava a iniciar os movimentos dele, assim como eu, quando iniciei, precisei de que pessoas chegassem até mim e soubessem desse início para que eu pudesse dar o primeiro e os primeiros passos. Claro que você vai aprimorando à medida em que você põe em prática o conhecimento. E eu quero dividir com vocês uma frase de Bert Hellinger. Se aqui na minha fala ela não ficar por completa, quando eu fizer a descrição, vai ficar com certeza, em que ele diz assim: por vezes acenamos para o velho trem quando o novo já chegou na plataforma. Para quem me acompanha aqui há muito mais tempo, ou para quem chegou agora, é um amor muito grande que eu tenho por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que eu, meu marido e minha filha, onde ela nasceu, onde eu tive ali os gêmeos, eu vivi por 8 anos lá e foi uma cidade que me abriu a porta, também um portal, para que eu pudesse chegar para consagrar esse matrimônio, para viver a realidade do casamento, com todos os altos e baixos de uma relação humana, porque se tem algo que eu sempre falo e defendo aqui no meu primeiro podcast, lá em 2000 e acho que 17 ou 18, eu deixei isso muito claro e eu faço questão de frisar sempre. Não me coloque num lugar onde eu não mereço estar, porque eu tenho a minha humanidade. Às vezes a gente vê porque uma pessoa tem esse ou aquele conhecimento, é como se a gente engessasse ela numa perfeição e colocasse num patamar de Deus, de deusa, e é um lugar desafiador de ocupar. Por muitas vezes eu tinha receio de estar aqui, porque eu tenho a minha vulnerabilidade, as minhas imperfeições, ainda que eu tenha esse conhecimento. Você tem os seus, eu tenho os meus, e ninguém é melhor ou maior. Estamos por igual nessas relações, cada um com a sua expertise, cada um abarcando e abraçando aquilo que dá conta. E quando eu comecei a compreender a atuação da pedagogia sistêmica na minha vida, eu comecei a ter mais leveza e fluidez no meu olhar, na minha postura, porque na verdade ela não vem dizer o que você deve ou não fazer. Isso é o seu processo interno no passo possível e real para o seu movimento de agora. A Cíntia Maria que começou lá atrás, no primeiro movimento da pedagogia sistêmica de constelação familiar, com certeza não é a mesma de hoje. Porque conforme você dá conta de aplicar, e aí vem algo para a gente desmistificar que eu acho essencial. Quando a gente vê, por exemplo, um professor e vê o filho ou a filha desse professor, nossa, mas como a criança não sabe disso? Como o adolescente não sabe daquilo? Ué, mas não é filho de professor? Não é filha de professor? Nesse instante, a gente já saiu do lugar e a gente trata essa criança e esse adolescente como remetia lá no século XIV, em que as crianças eram tratadas como adultos em miniaturas. Temos que ter cuidado. Fazemos o mesmo com os psicólogos, fazemos os mesmos com os médicos, fazemos o mesmo com quem tem e promove o autoconhecimento. Nossa, mas você não é isso? Como você ainda age e faz dessa forma? E eu lhe conto por quê. Porque temos a nossa humanidade, mesmo com tanto conhecimento, e é trazer daqui do mental e levar para o coração. E não é porque se adquiriu o conhecimento que já temos a facilidade de colocar em prática.
Bert Hellinger mesmo nos deixou um legado muito grande e um exemplo genuíno, um gesto de humildade. Uma, em dividir conosco essa questão pessoal dele. Duas, em nos desejar que para nós fosse diferente e mais leve e em menos tempo. Em 2019, quando ele fez a partida, ele deixou tanto na última biografia dele, quanto em alguns movimentos que ele fazia e manifestava de uma forma verbal e também escrita, o quanto tempo ele levou para tomar a própria mãe. E em desejo, nos deixou partilhando desse movimento, como aprendi com a Roberta, do colorido único, como numa lemniscata, desejando a nós para que a gente não levasse o mesmo tempo que ele levou para tomar a própria mãe. E eu brinco até com os constelados, com quem participa dos workshops, se ele, o grande mestre, levou tudo isso de tempo para tomar a própria mãe, com a bagagem e o conhecimento que tinha, eu aqui na minha humildade, no meu beabá sistêmico ainda, pois estou na caminhada, tanto quanto aprendo e procuro colocar em prática aquilo que é possível e real no meu tempo. Você vai encontrar o seu real e o seu possível no seu tempo. E não tem essa de que tem que falar a frase sistêmica, tem que ir por esse caminho, senão você não vai prosperar, se não isso, se não aquilo. Existe começar com o primeiro passo. E o primeiro passo, como diz Ellen Vieira da Fonseca, é dar o passo possível para o seu agora. E é sobre esse convite que eu também aprendo com Léo Costa, um querido a quem me ensina tanto e eu me nutro de tantos saberes, porque eu sou uma amante da antroposofia, em que olha para o processo de cura e principalmente para o trauma e como ele repercute nas relações. E se tem um assunto no qual o Léo Costa tem sido referência e se tornado especialista, é em atendimento com constelação voltados para o trauma. Eu faço parte da primeira turma dele, e constelar com atenção no trauma, porque eu vejo que muito mais que uma frase ou um movimento, é a sutileza com que você toca a outra alma. É o movimento possível para aquele momento, porque eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus pontos cegos e sim, eu preciso de um outro constelador, de uma outra consteladora que me guie nesse processo. Assim como para aquele filho e filha daquele professor, para aquele médico que você vê que, mas como que o médico está acima do peso? Como que o médico não sabe disso? Como que o médico ainda fuma? Como que o médico... São muitos massacres e formas da gente taxar o outro e rotular num molde que já deveria ter ficado lá para trás, no século passado. Então que a gente aprenda a se despir, sim, dessas crenças que nos limitam e que aprisionam o outro. E é por isso que eu te convido a estar presente, se esse é o seu momento, para o workshop. O primeiro de 2022 será em dose dupla. O primeiro vai abordar as constelações no cotidiano, como esses pequeninos movimentos que eu deixei tanto nos stories de hoje, quanto agora os que eu divido com você. E também, esse vai ser no dia 24 de fevereiro, quinta-feira agora, e o próximo vai ser no dia 10 de março, Pedagogia Sistêmica em Sala de Aula, dentro do contexto educativo, e aí pode se beneficiar. Você que é educador, você que é da equipe escolar, você que é pai, que é mãe, que é tio, que é madrinha, que lida com criança no seu dia a dia. E em especial para você que não atua em nenhuma dessas formas, mas que tem a sua curiosidade, vem para esse movimento. Eu te convido a estar do lado de cá. Por que razão? Pessoas curiosas têm vontade de aprender. E quem tem vontade de aprender tem interesse em dividir e propagar esse conhecimento. Então Bert Hellinger ensinou esse olhar de que se a gente está acenando para o trem antigo e não percebe que o novo chegou, a gente deixa de se nutrir daquilo que está preparado para nós. Enquanto eu não deixei de pedir de que era Campo Grande que eu tinha que voltar, quando eu comecei no fim do ano passado a pedir que o meu dom e talento estivesse a serviço da vida e que ele me colocasse num lugar onde eu poderia servir essas vidas através desse dom e desse talento, aí sim chegou a oportunidade de ser professora da prefeitura com convocação de 1 ano na rede municipal de São Sebastião. E assim, com essa fauna, com essa flora, eu sou recebida na nova cidade.
imensa gratidão.